Olá pessoal, estamos aqui para a gravação do 18º episódio do Playcast da Futura. As nossas convidadas hoje são convidadas muito queridas, a Marília e a Gabi, da Aresta Arquitetura e Interiores. E muito obrigado por ter aceito o meu convite. Obrigada Gostaria que a vocês. vocês se apresentassem, Marília. Nós Pode que falar? agradecemos Nós o que convite agradecemos. de estar aqui. Bom, eu sou Marília, do Aresta Arquitetura. Eu sou a designer de interiores do escritório, tá? Nosso escritório já está aí há 8 anos, vai fazer esse ano, o Aresta Arquitetura. E Gabi, minha sócia, agora ela se apresenta, que é arquiteta, Sim. responsável. Tanto que quando, no caso, eu me formei, nem sei, acho que eu já vou falando de como Começa do Beleza. lado que você quiser. Sou arquiteta, né? Eu sou formada em 2007. Daí eu comecei pela Arte e Luz, lá em Projeto Luminotécnico. Sei. Antes, Lá por com isso que o eu tô Walter. só explicando como que a gente se conheceu, né? Uhum. Para explicar aí como a gente começou tudo isso. Uhum. Então, lá, ela já trabalhava lá. E Você daí- trabalhava na Arte Luz também? Sim, sim. Nosso trabalho, eu e a Gabi, na verdade, o Aresta Arquitetura vai fazer 8 anos, mas nós trabalhamos juntas há mais de 15 anos. Sim. Porque a gente se conheceu na Arte Luz, eu trabalhei na Arte Luz 8 anos e a Gabi 10. E a gente se conheceu lá, e lá a gente montou parceria, trabalhando, né, lá. Pegando Montamos obras parceria, por fora, é. né? Além do trabalho Exato. lá. Daí a gente Que foi... legal, eu não sabia Sim, disso. sim, Que legal. sim. Eu tava olhando um pouquinho nas redes sociais o trabalho de vocês. Eu vi que vocês começaram lá em 2017. Daí me chamou a atenção. Porque assim, a Gabi se formou em 2007, você se formou Eu? Em 2003. 2003. Sim, Bom, sim. depois de um Muitos bom anos. tempo que vocês resolveram estarem juntas para poder montar a Aresta, né? Como Sim. que surgiu essa ideia aí de falar, gente, vamos lá, nós duas agora, vamos para frente. Sim. É uma coisa que a gente conversava, né? Como a gente já falou, a gente tinha essa parceria com esses projetos que a gente pegava por fora, né? Daí chegou uma hora que a gente tinha Sabe, essa busca o coisa sonho, de... né? É, Busca o sonho, a gente sempre busca o sonhou. sonho, É. essa evolução e ter o nosso escritório, trabalhar com isso, era uma coisa que as duas buscavam. Então, chegou uma hora que falou, não... Porque é um passo difícil de dar, né? É. Fala assim, bom, eu tô lá no meu trabalho, tá tudo Exato. bem, trabalho numa empresa bacana. Numa empresa legal, E aí você fala assim, bom, daqui a uma semana eu tô na minha empresa e aí eu tenho que fazer o negócio andar para pagar minhas contas, não é isso? Exatamente. Começando. É. Começando ali do Do zero. Tendo zero. que divulgar o trabalho. Lógico que Exato. vocês já deviam conhecer bastante gente, né? Sim, Muitas pessoas. Muitas. Né? Tanto eu e a Gá. Sim. Bastante profissionais, bastante fornecedores de Piracicaba. A gente conhece muita gente, né? Devido ao nosso trabalho na Arte Luz. Mas a decisão é realmente começar do zero mesmo. Porque todo mundo também nos conhecia para a parte de projeto luminotécnico, né? sim. Como profissionais da Arte Luz, projetistas. E até você entrar no mercado com escritório de arquitetura e interiores, É um passo. É um grande passo. Sim. E Sim. ele foi sendo Natural. natural, foi acontecendo. E assim, os primeiros trabalhos lá em 2017 vieram através dos clientes que vocês conheceram lá na Arte Luz, é isso? Sim, Sim. sim. A gente teve muito, né, Gá? Teve, sim. A gente teve um cliente especial que foi uma primeira casa que a gente fez, a parte de interiores da casa inteira. Acabamentos também, né? Acabamentos, a gente fez um Sim. reestudo de planta do que já tinha sido projetado e entramos com interiores. Sim. Então, assim, e tudo isso daí foi indicação, né? É Trabalho o pronto, né, é. que a gente fala, né? Uhum. Quando é executado assim, a pessoa acaba seguindo, daí foi já o que... Você começa a mostrar o seu trabalho
as pessoas vão divulgando, quem fez o projeto? Foram as Exato. meninas lá da Aresta, aí, né, o primeiro contato. Porque no começo você não pode escolher nada, né? Não. Se vier para Não. reformar a casinha de cachorro lá do fundo, Sim. vamos embora, né? Vamos Todo fazer. trabalho é trabalho, né? Não É. importa. Eu falo que não tem trabalho ruim. Ruim é não ter trabalho, né? Exatamente, exatamente. E o início, eu acho que de qualquer, né, escritório que nem nós que começamos ali do zero, né? É assim que funciona. Uhum. E depois a caminhada vai realmente sendo de um projeto pronto, de um cliente feliz, satisfeito, Sim. que vem a indicação. E daí vem o próximo. E assim vai acontecendo. Tanto é que assim, uma das coisas que eu acho bem legal a gente tem ótimas relações com os nossos clientes, com todos. E a gente tem clientes de anos que a gente já fez vários trabalhos. Isso é um desafio eles ótimo, né? voltam. Fazer o primeiro, depois fazer o segundo. Depois o cliente Aí vem a contratar tia. a nossa. É. Exato. Então, assim, isso É uma afirmação do nosso trabalho, está sendo Isso, bem feito, sem né? dúvida. Sem Exatamente. dúvida. E eu sou prova Isso. viva disso, né? Sim. A gente está fazendo um Exatamente. projeto de vocês, um Sim. cliente ótimo também. Sim. A casa está ficando linda. E vai ficar maravilhoso. Maravilhoso. Vai ficar. Vai ser Vai ficar. Está sendo um desafio bem grande para nós da Futura fazer um trabalho junto Que com bom. vocês. A gente fica E me feliz. diz uma coisa, lá dentro da Aresta, como vocês dividem as funções? Vocês criam juntas? Você comentou que no começo você faz interiores, o desenvolvimento Isso. fica mais com a Gabi, a criação com vocês duas. Como é que funciona a dinâmica lá dentro do escritório? A dinâmica, hoje lá a gente tem mais uma arquiteta que trabalha com a gente, que é importante falar, que é a Gabi, que todo mundo também já conhece hoje a Gabi, que ela está há mais de 3 anos com nós, que é uma pessoa super importante lá dentro. E a dinâmica nossa, todo mundo participa de tudo. O que é isso? A parte de interiores, o desenvolvimento é maior da minha parte, né? Que é a minha formação e tudo mais. Mas a gente tem uma dinâmica de, tipo, projeto pronto. As Passar três... pelas três, para Olha, avaliar não, é isso. é isso ou não, um Que detalhe. legal. E é legal que é isso, todas são abertas. Então, a Má Isso. que acaba vendo essa parte de interiores, a gente fala, Má, isso daqui eu acho que poderia... Ela já muda, não é aquela coisa presa, sabe? Sim. Por isso que tem a participação de todas. Legal. De todas. Agora sim, eu já conversei todas com, as fases. conversei com muita É. gente aqui e meio que unânime os arquitetos e as arquitetas dizerem que hoje em dia, quando o cliente vai sentar para contratar um projeto, não tem como desvincular interiores com arquitetura. Porque às vezes o projeto nasce de interiores para depois ser desenvolvido pelo projeto de arquitetura. Com vocês é assim também? Ou o cliente chega lá e fala assim, não, eu não quero interior, eu só quero arquitetura. Acontece. Acontece. Aham. Mas vocês não têm dificuldade de lidar com isso? Porque o interior não tem que fazer parte do do processo de criação? O que eu acho, eu não sei, eu acho que a Gabi acho que até concorda comigo. Quando a gente desenvolve só arquitetura, estudo que já começa na planta, todo o layout e tudo mais, a nossa leitura para interiores já começa ali. A gente não faz todo um detalhamento, toda Sim. uma especificação de um projeto, porque num projeto de interiores é muito detalhe, é muito, muito, muito. Mas a gente já tem essa leitura. Sim. Tanto é que a gente acaba, quando é só arquitetura, a gente já entrega com pontos de iluminação, com alguns detalhes de gesso a mais, algumas coisas, que independente de ser só arquitetura, o cliente ter um resultado já legal só com isso. Porque na planta a gente já faz o layout. É super bem Entendeu? definido. Super bem Então a a gente gente já- já pensa muito Então, mas em já tudo. pensaram no interior, vocês só não Já. detalham, É, mas já tá exato. ali, né? Mas A parte de circulação, layout, tudo, ele fica perfeito. É. Então, assim... A só parte que- de... o layout, ele tem muito a ver com o fluxo da casa, né? Então, assim, a parte de dimensionamento de bancada, de espaçamentos. Aqui não, nessa parede que a gente vai alocar toda a parte de estrutura de hidráulica, porque aqui ele pode já encaixar lava-louça É aqui. pensado 100%. A gente já pensa isso já na planta. Pois Já Pois é. pensa. E assim, de uma forma geral, todo mundo que contrata o projeto de vocês, contrata interiores junto ou não? Não. A maioria não. Não, assim, Depende muito, depende né? muito, Depende. Oswaldo. Muitas vezes Depende. acontece a primeira parte do arquitetônico, depois a pessoa, o que acontece?
Por exemplo, lá vocês, preciso de mais informação. Daí a pessoa, tá, então eu vamos vou contratar. vai ter que ter essa parte de interiores para ser bem mais específico, né? Porque assim, hoje em dia, né, não vamos falar do nosso cliente, que ele é ótimo, mas assim, os clientes têm uma restrição muito grande em investir em projeto. Eu não digo nem gastar, estou falando em investir, né? Porque assim, eu estou fazendo uma casa no Dama 2, tem 1.200 metros quadrados. Nossa, tá. Nossa, 1.200 de área construída. área construída enorme. Só que, graças a Deus, a segunda casa que eu estou fazendo para esse cliente, é um casal também excelente, maravilhoso. E a gente contratou todos os complementares, todos. Projeto de ar-condicionado central, projeto de paisagismo, instalação hidráulica, elétrica, para-raio, interiores, tudo. E aí a compatibilização de tudo isso, ela acaba sendo um grande desafio para o arquiteto, porque ele tem que pegar todas essas interfaces, né, fazer tudo funcionar, devolver para quem fez os projetos, corrigir, né, interferências, vãos, quer dizer, é um negócio... Eu não sou arquiteto, meu filho é arquiteto, trabalha comigo, mas assim, deve ser super desafiador, né? Você pegar toda essa gama de projetos, compatibilizar tudo, devolver, você enxergou a casa de uma forma ampla, né? Sim, sim. E é desafiador mesmo. Muita atenção, muito trabalho no sentido de imaginar você na casa também para tudo. De ajustar tudo isso. Debruçar no projeto mesmo, né? Debruçar no projeto. Assim. Toda uma parte técnica, né? Porque projeto a gente sabe, né? Que quando se fala de projeto, tem o projeto bonito, o 3D, tudo isso. Só que o que manda na obra é o executivo. Executivo. Então, tudo isso demanda uma atenção absurda. Então, na hora que você chega com um monte de informação, né? Para esse projeto, para aquela obra acontecer, então, realmente, é muita dedicação, muito cuidado e muita leitura, né? Porque eu falo que, às vezes, você olha para uma planta de executiva, é muita informação. Até a gente, muitas vezes, tipo, olha, confere você agora para não passar. Confere meu olho já virou, porque né? o olho já não enxerga mais. Não enxerga mais. E não enxerga. É uma coisa que eu falo, gente, é uma loucura, né? O executivo, né? Você olha... Depois outra pessoa fala, nossa, como que eu não tinha visto isso? E ele estava ali desde o começo. E sabe o que eu acho legal também, né? Que é muita informação. Vocês são normalmente retroalimentados pelo pessoal de obra, né? E aí você vai adquirindo conhecimento sobre tudo, né? O telhado, a declividade necessária, onde é o ponto de escoamento de águas pluviais, se nós vamos fazer shaft, se a tubulação vai ser embutida, se vai passar dentro do armário, onde é a saída da coifa. Quer dizer, é uma gama de informação muito grande para vocês, né? E é uma troca que a gente falou hoje, tipo, cada obra a gente é um aprendizado. E a gente aprende alguma coisa. Exato. A gente aprende alguma coisa, isso é muito Nunca é igual, né? Eu estou orçando uma outra obra de vocês. Olha, que interessante. Eu não me lembro o nome do cliente, porque eu orço muita coisa. Mas apareceu lá, fiquei muito feliz. Olha, que bacana. Que legal, que legal. Tomara que dê certo. Vamos progredir para ver se vai dar certo. Sim, muito bom. Agora vamos falar um pouquinho de negócios. Como que vocês divulgam o seu trabalho? É só indicação? Vocês usam bastante rede social? Tem alguém que cuida dessa conta para vocês? Por exemplo, a Futura tem uma empresa de marketing que cuida da conta da Futura. Então, assim, a gente gera conteúdo e eles dão aquela embelezada, acertam uma redação em português. Eu tento cuidar um pouco. Não é o mais assim, não. Na real, né, a gente acaba bem isso. Obra pronta, indicação, a nossa rede social tem informações, tem nossos trabalhos lá, mas... Lindos, aliás, lindos. Uma qualidade de fotos. Mas temos muito material que poderia expor mais ainda. Tenho muito material, na real. E vocês acham que isso é uma coisa que precisa ser corrigida lá? Vocês precisam investir mais em rede social para poder divulgar o trabalho? Ou assim, Oswaldo, tô com serviço até a tampa, prefiro não pegar por enquanto. Não, o trabalho sempre é bem-vindo, isso daí a gente é aberta. Imagina, isso daí nunca que a gente vai negar. Mas... É uma coisa que é falha nossa, essa é a... questão da divulgação nas redes sociais. A gente que realmente a gente tem muita indicação e obra feita mesmo, que o pessoal, um amigo vai até a casa da pessoa e fala, nossa, que legal.
daí acabam divulgando e vendo o nosso trabalho pronto. Então, isso daí é muito forte para nós. Tanto que a gente não é só residencial, a gente tem bastante comercial também. Temos Vocês pegam reforma também? Fazem Bastante. Bastante. Bastante, que é bem desafiadora, né? É a caixinha de Reforma surpresa que a gente fala, né? Mas eu adoro uma reforma, gente. Eu adoro. A transformação é muito legal, né? Eu gosto de ir lá e olhar, vou derrubar essa parede aqui, vou ter que fazer um reforço com uma viga Sim. metálica, apoiar lá, onde vai passar a tubulação, vai ter que mexer com isso. Para o cliente é meio complicado, porque é uma caixinha de surpresa, como você falou, né? É isso. É uma caixinha Você vai de dar um surpresa. preço e fala assim, bom, eu não sei o que tem atrás da parede, vou dar um preço para poder derrubar a parede. Se tiver uma tubulação de cobre aí, eu não estou sabendo, né? E assim, e a gente faz bastante reforma, tá? A gente faz bastante. E assim, a gente já se deparou com situações de reforma, assim, num prédio, tinha uma coluna ali, na hora que quebrou, para trocar o revestimento, essa coluna parava na metade. Ela não não ia era até uma coluna que subia. Sério? Sim. A gente ficou até meio em choque. O pedreiro, o engenheiro responsável dessa obra chegou, chamou a gente e falou, viu, a coluna para. Eu falei, como assim a coluna? Daí a gente foi lá, realmente. Ela não era uma coluna que subia o prédio. Por isso que é a caixinha de surpresa. Então, Desse nível. isso. Então, assim, reforma, eu falo que, assim, a gente gosta bastante, Gosta. a gente faz bastante projeto de reforma, mas é desafiador também. E vocês participam da execução, seus clientes contratam vocês, não, quero que vocês acompanhem para ver como é que está indo, como é que funciona? Ou não, fica só no projeto? Basicamente, a gente fica no projeto. Basicamente, a gente dá um suporte, a gente vai à obra quando precisa, a gente está à disposição. À disposição. Exato. A gente fala para não executar se tiver dúvida, tanto que nosso executivo é muito bom. Super Ele completo. tem, Super então, completo. mesmo assim, às vezes um profissional está ali, está com dúvida, não execute. Não, hoje a praticidade hoje do WhatsApp, fazer uma videochamada, ou muitas vezes, meninas, vamos marcar aqui com os profissionais e dar essa olhada no geral, daí a gente acaba indo, fala realmente para não executar, se tem dúvida. Tá, agora eu vou fazer uma pergunta de negócios, né? Também que é recorrente aqui. Eu tive essa necessidade da minha empresa também. Entra a grana... Vocês são sócias, né? Sim. Entra a grana, o meu filho é meu sócio também. E assim, como é que a gente lida com isso? Eu tenho um financeiro controlado, alguém faz isso por vocês, para saber quanto é o custo do escritório, quanto é a retirada de cada uma. Como é que vocês lidam com esse negócio do dinheiro lá dentro? Sim. Quem cuida dessa parte sou eu que cuido disso lá, né? E todo o controle também sou eu que faço. Do escritório. Isso é chata para isso. Tem que ter uma chata, né? De certa forma eu sou, assim, eu sou bem regrada. Regrada. Sou bem. Eu acho que tem que ser, senão se perde, né? Exato. Eu sou bem regrada, bem pé no chão, eu sei quanto o escritório custa. Tudo isso sou eu que coordeno lá dentro. Tá. Coordeno tudo às claras, né? Somente sociedade, né? E eu com a Gabi, a gente tem muito isso. Tudo a gente conversa. Então, assim, eu cuido, eu não tomo decisões sozinha, de forma alguma. Então, tudo que, assim, qualquer movimentação, né, a mais, ou que a gente que vá fazer diferente da rotina de um escritório, tudo a gente conversa, a gente decide junto. Mas quem cuida de tudo isso sou eu que faço a isso lá planilha, dentro. o executivo. Né? O Excel da vida parte ali. É assim, o que acontece, às vezes, né, nós, proprietários, a gente não quer se indispor com o cliente, né? Então, por exemplo, às vezes, sei lá, tem uma parcela do projeto lá que está atrasado, o cara não pagou. Eu sei que tem que ligar, mandar mensagem, o amigo, você esqueceu. Mas nossos clientes são muito bons, né? Nossa, muito raro acontecer isso. Muito raro. A gente teve duas indisposições só. Em quase 8 anos. Sim. Então, realmente, nossos clientes são muito bons. Isso é muito bom, né? Conseguir fazer exato. esse filtro é ótimo. Né? Muito. A gente não tem... Basicamente, se você falar em 7 anos, duas questões... Nada. É zero. Exato. Representa zero. Então, assim, assim...
a gente sempre tem, é um cliente, às vezes, porque acontece, às vezes o cliente na correria, putz, Esqueceu, daí a gente... eu espero uns dias, olha, verifiquei aqui, percebi que não entrou, tal, de uma forma muito Tranquilo. tranquila. Exato. Tranquilo, que a gente realmente não tem problema com isso. E como é a precificação? Porque o mercado sempre rotula, né? Porque assim, o cara não vai na Aresta e fala assim, nossa, eu vi a Gabi, a Marília, adoro elas, vou lá pagar o que elas quiserem. Não acontece isso, né? Não. Não. E eu acho que essa questão de criação, a formação de preço é muito mais complexa. Sim. Porque como é que você coloca preço em criação? Você coloca preço numa garrafa, numa taça, num copo, talvez até num serviço de engenharia. Mas um projeto é bem complicado, né? Como é que vocês dimensionam isso por hora trabalhada? Porque vocês já têm um valor por metro quadrado. Como é que funciona isso lá? Olha, a precificação, ela é bem desafiadora. Primeiro de tudo, a gente sempre marca até o local, principalmente se é reforma. A gente tem marca que entender, né? para que entender o precisa. tamanho do nosso trabalho, né? O que o cliente quer, como que tá o imóvel, enfim, tudo certinho para conseguir chegar no valor, tá? A gente não tem, nisso a gente não tem valor de metro quadrado, não tem como ter. Sim. Não tem. Então, assim, é realmente de acordo... Falar por hora trabalhada, a gente muitas vezes já chegou a fazer esse cálculo. Ele é super trabalhoso. De horas, porque isso você tem que diluir o seu custo da sua hora, tem um monte de coisa que entra. Em algumas situações, daí o preço fica exorbitante. Você Mas não fala, consegue não vou trabalhar pegar, com isso. Não vou pegar o projeto. Daí a gente faz no meio do caminho. No meio do caminho, sabe? De, olha, mais ou menos isso, perco tantas horas, quantos dias, sabe? E, tipo, não só na parte que passa por mim, mas a que passa pela Gabi e pela Gabizinha. Porque são 3 etapas, vamos colocar, dividindo, né? Entendi. Porque ali no escritório tem a Gabs que faz o executivo, né? Eu sou bem da parte da maquete, finalização, renderização. E, então, assim, né? Se Essa for, parte de sketch, a gente tem né, que fazer essa mescla de todas, porque todo mundo acaba Se envolvendo. Todo mundo desenvolvendo. coloca a mão no Exato. seu projeto, vai ter ali a mão da Marília, da Gabi e da Gabizinha. Então, você tem que colocar isso. Então, assim, E você acaba tendo também com até outros amigos profissionais, você começa a conversar, trocar uma ideia, você começa a Isso é entender um muito pouco bom. de Sim, valor de a gente- mercado. Sim. A gente claro que troca sim. bastante ideia, assim, porque a gente é tudo amigo, né? Exato. Eu A acho gente até- conversa bastante. Eu acho até que vocês são muito, assim, amigos, entre aspas. Vocês, assim, os arquitetos são muito unidos aqui na cidade. Eu vejo que vocês estão sempre não tem juntos. competição, eu não percebo isso. É um negócio mais sadio, não é aquela coisa de você Exato. querer enfiar a faca na costa do outro lá. É um Não. negócio mais, assim, sossegado, suave, sadio. Vocês estão Exato. sempre em eventos, né? Sim, Batendo sim. papo. Eu acho isso muito legal. Exato. Acho isso muito exato. bacana. E daí, dessa forma, e isso realmente é super legal, porque você acaba trocando esse tipo de informação, né? Sim. Porque é importante, né? Pra todo mundo. Para todo O mundo. arquitetônico a gente tem Para o uma meu amigo partida, arquiteto né, também. Oi? De início, assim, do arquitetônico, a gente tem 1 metro quadrado, né? É. É isso falando, né? De planta, né? Uma De coisa planta. da arquitetônica diferente. Daí... Mas tá tão complexo isso hoje, né? O projeto tá tão grande, né? Você Exato. precisa de tanta informação, passar tanta informação para o cliente. Eu estava conversando com o Caco Braga aqui também, numa oportunidade, ele falou, Oswaldo, eu não consigo fazer uma apresentação para o cliente só com o projeto de arquitetura. Ele tem que vir com outras informações, senão às vezes o cliente não entende aquilo que você está querendo transmitir. Se ele não enxerga aquele detalhe, aquela vista, aquela fachada... Por isso que é tão importante a maquete. Então, Por isso que lá é a importante. gente não mede números, a gente faz muitas imagens, realmente. Muitas vezes, em apresentação, que acaba ficando, nossa, tem 30, 40 imagens. Se a pessoa ainda não entender, aquele lado ali, a gente faz e manda, justamente porque é 3D, isso. né? É a apresentação para o cliente, é o visual. Porque se mostrar um executivo ali para eles, eles ficam embanados. Não sabe Eles não entendem. Consegue Então, se situar na casa, né? exatamente. Então, é assim, a maquete é muito importante, esse material, para eles visualizarem.
Então, assim, eles conseguem visualizar e falar, gostei ou não gostei, dá para mudar ali. Então, é isso daí. E vocês normalmente acompanham os clientes nas decisões de acabamento? Sim, Sim. sim. Não fica sim. só no papel ali, vocês Não, especificam não, que vai, não, vocês Não, vão nessa juntos com o cliente. É muito importante, né? É, na Muito real. importante, Porque muito qualquer importante. mudança ali, você... Pode descaracterizar o projeto. Total. Então, é isso daí também. A gente fala muito pro cliente. Ó, vocês estão livres. Porque com o material que a gente entrega, ele consegue estar orçando em qualquer lugar. Uhum. Mas mesmo com a especificação, às vezes está um valor muito alto. E alguém acaba falando um segundo item ali para reduzir. Se a gente está junto, a gente já consegue falar, ó, isso dá para alterar e não vai descaracterizar o nosso projeto. Enfim, então a gente acha muito importante a nossa ida Sem dúvida. para isso. Sem Porque dúvida. oscila muito valores, né? É. Exato. Outra dúvida também, né? Agora estou falando do nosso lado lá. Normalmente o cliente, quando procura vocês, né? O Marília, Gabi, vocês têm alguém para indicar? Vocês normalmente fazem indicação de quem executa ou não? Isso não é muito importante para vocês? Olha, Quem está na ponta lá para Aham. poder fazer? tem cliente que pede indicação e tem cliente que já chega definido com quem vai construir. Tá. Isso também não é uma porcentagem muito alta nesse sentido. Tipo, me passa uma indicação, por favor. Uhum. Tá? Na verdade, assim, tem várias frentes, desde a parte de quem construir a casa, que as pessoas já chegam, né, muitas vezes já com isso definido, como outras frentes também, tipo, eu já tenho o meu pedreiro, eu já tenho o meu marceneiro. Isso acontece assim, ó, muito. Muito, muito, muito. Já vem com o pacote Já pronto, vem, já. já vem, já. Mas a gente gosta, quando conhece o trabalho, nos traz segurança que sabe que vai ser Sim, feito, sim. né? É. Porque se é muita... É que senão assim, acaba fazendo é tão responsável tomar uma decisão dessa, né? Porque assim, quem está lá na ponta, né, executando tecnicamente, sabendo o que está fazendo, né? Exato. Conferir uma fundação. Que isso a uma gente acaba estrutura. orientando muito os nossos clientes. Você Porque tem faz toda a indicação, diferença, né? você viu Faz toda a o que a diferença. pessoa acabou executando, porque você tem que entender. Isso não é só indicar quem que indicou, como que ele trabalhou, entendeu? E é isso. É muito importante, eu vejo muito importante, porque às vezes uma casa o cara gasta 2 milhões. Exato. Sim. E sim. o pedreiro que construiu a casa do tio dele nem sempre tem a preparação técnica. Exato. E os Exato. materiais hoje em dia também que O você negócio precisa, é não é muito- qualquer. Você não. acaba investindo um valor altíssimo e tem que ter uma execução ali, né? Sem dúvida, sem Com um dúvida. profissional de qualidade. Vocês participam, ou já participaram, ou ainda vão participar de Casa Cor. Eu estive vendo lá no portfólio de vocês, né? Vocês fizeram algum trabalho já de De casa cor, não. Piracicaba Decor? Você fez, Madu? Nossa, eu fiz há muitos anos, logo que eu me formei, né? Porque afinal eu tô com 23 anos de formado, né? Faz muito tempo. Eu fiz lá atrás, lá no começo. Aqui em Piracicaba mesmo. Sim, eu fiz na época, era Piracicaba Decor. Piracicaba Decor. Isso, que era da Serra. Esse era ano da vai ter Gra. uma também, né? Vai ter o Village, né? O Village. Isso. Vocês vão participar ou não? Não. Nesse trabalho, não. Não vamos participar. E vocês acham isso uma coisa bacana para a divulgação do trabalho? Como que vocês enxergam essas mostras aí de arquitetura? Sempre é importante, eu acho, né? É uma forma de divulgar o seu trabalho. Sim. Quando eu fiz, que é a minha experiência de muitos anos atrás, não foi um trabalho que trouxe clientes. Tipo, sabe, você traz o cliente a partir dali. Mas é um portfólio muito bom, você conhece outros profissionais, né? Você conhece fornecedores, você conhece também que Essa porque para divulgação nós é super importante também. Você tem que ir Exato. atrás de tudo daí. né? Tem. Sim. Hoje eu não sei como que tá mais para montar uma amostra, né, de decoração, de arquitetura, de interiores, enfim. Mas, assim, o trabalho é grande. É uma correria danada, o prazo é curto, é um monte de gente, entendeu? Dependendo do seu ambiente, a gente passando, e o seu vai ficando para trás. Isso é bem corrido. É bem gostoso participar, porque quando eu participei, foi logo que eu me formei. Entendeu? Uma eu fiz com a minha turma,
e outra eu fiz logo após. Então, Uma assim, grande experiência nossa, já eu de conheci cara pegar, um né? monte de gente na época, né? E amigos arquitetos que, né, até hoje, né? Então, assim, é gostoso, é válido, é bem válido, mas, assim, na época eu senti isso. Não, para trazer o cliente ali, Não vai ser por aí. não foi por ali, exato. Mas para tudo isso, para esse universo, para quem está Mostrar começando, a sua é bem criação legal. ali, né? Mostrar a sua criatividade. E falar que hoje a gente tem interesse, eu gostaria de participar, a gente nunca acho que chegou e Chegou e falou, mas tipo, se tiver uma oportunidade, com toda pode ser certeza, que a é gente- isso. Vai Que eu acho que acontecer. mostrar, exato, né? exato. Meninas, e assim, o que vocês ainda não fizeram e que têm vontade de fazer? O que vocês já fizeram muita coisa, óbvio, né? Comercial, residencial, reforma. Aquilo que você, putz, eu queria fazer, já escutei um monte de coisa aqui, cada coisa que vocês... Nossa. Vocês já pensaram nisso? O que vocês ainda não projetaram que vocês gostariam de colocar no papel e ter lá a assinatura da Aresta? Olha agora. Nunca pensaram nisso? Nunca pensamos. Vamos pensar, Já veio o Osvaldo. museu, Já já veio o pensar. museu, já veio o aeroporto, Já veio o aeroporto. veio umas coisas assim. Ó, Vamos, Nossa, a vamos gente nunca- pensar. Vamos. Coloca na lista de objetivos lá, né? sim. Porque tem uma coisa que, assim, é interessante. Porque eu e a H, a gente ainda tem muita procura para projeto luminotécnico. Sim. Então, a gente já fez várias coisas legais. A iluminação de vários Sei. prédios. De outros projetos. Sim, inteiros. Sim, de outros prédios amigos, inteiros. de outros escritórios de arquitetura. Que legal. Que contrata a gente só para a parte luminotécnica. Tanto que o Maison foi um que, em especial, foi super gratificante. Aí, tá? O Maison É uma Doro. bela Maison obra, do- uma Maison- bela obra. O Maison Doro, a A iluminação, iluminação dele inteira é nossa. 100% é nossa. Das áreas comuns. Tudo. Do prédio inteiro. Do prédio todo. É. Então, assim, foi super Então a gente tem bacana. alguns trabalhos diferentes aí que já fez, assim, sabe? Já apareceu oportunidade de fazer museu. Exato. A gente fez aí recentemente de forma de parceria, a gente fez a iluminação de uma exposição no Engenho. Olha que legal. Sim. A Pinacoteca. Tem bastante Sim. coisa, então. Então, dessa Sim. parte da iluminação, eu acho que é por isso, talvez, Gá. A gente já Acabou teve explorando, dentro, fez vários, né? Não só residência comercial, acaba indo para essa parte também. E vocês saem da cidade também com esse ambiente de projetos? Vocês fazem projetos para outras cidades? Sim, A gente fez sim. recentemente em Ubatuba, entregamos agora um buffet infantil, que já começou a obra em Tietê. Estamos com outro lá para Tatuí, que vai dar certo. Enfim, São Paulo. Sim. São Paulo. Vocês já festas, já estão transcendendo Piracicaba, então. Já. Estamos. Legal. Sim. Bem legal. Que legal, que legal. Esse de Tietê vai ficar bem legal. Eu fiz alguns prédios lá em Tietê também. Fiz uns. Tietê tem poucos prédios, mas quase a metade foi eu que fiz. Olha, que legal. Eu fiz o Gênova, fiz o Lara Campos, fiz o Rosa dos Ventos. Tá. Fiz alguns prédios lá em Tietê. Fui muito para Tietê. E tem um engenheiro que trabalha comigo que é de lá também. Que é de lá de Tietê. Gosto muito da cidade. A cidade é bem aconchegante, É, né? sim. Eu Tietê, gosto. né? Me identifiquei Sim, muito com a cidade. sim. Tem um grande amigo meu que mora lá, que é um advogado. Eu fiz a loja da esposa dele, fiz o escritório de advocacia. Eu fiz bastante coisa lá em Tietê. Fui muito para lá. Tá. Eu gosto muito de Tietê. Nós estamos com salão lá agora. E quais são as perspectivas aí para a arquitetura de vocês no futuro? Vocês acham que a arquitetura está mudando o conceito? Porque assim, eu consigo às vezes identificar um projeto. O de vocês é um projeto tão leve que ainda não tem uma característica muito marcante. Existem alguns projetos que você olha para a cara do projeto e fala, bom, esse aqui foi fulano que fez, ciclano que fez. Eu já consigo... Mas o projeto de vocês é super leve, né? Super... É porque a gente faz a identificação do cliente, é a cara do cliente. A gente não tem isso. Isso daí a gente A marca sempre suas, né? Não é a marca sua, Não, é a sabe marca quando do você tem, cliente. você olha e fala, né, foi feito por tal, que sempre acaba repetindo, vamos dizer assim. A gente tem a leitura do cliente. A gente é esse estudo para entender o gosto do cliente e a gente fazer o sonho dele Os acontecer. nossos projetos têm a cara dos nossos clientes. É isso. Não tem a cara
Entendeu? E vocês? Uma cara. Não, isso Marcante, aqui né? marcante era essa arquitetura. Não. Não. Os nossos projetos têm a cara dos nossos clientes. Por isso que acaba tendo essa diversificação. Exatamente. Legal. É. E vocês entendem que o mercado está em transformação nesse aspecto? Vocês acham que a arquitetura está cada vez... que hoje você tem muita ferramenta, né? Principalmente digital, de iluminação, de, sei lá, ferramentas maravilhosas que parece que você está enxergando a foto. E, na verdade, não é a foto, né? É uma imagem virtual, né? Vocês acham que essa arquitetura, a tendência é mais para o visual do que para o executivo? Porque já ouvi que o cliente fala que o arquiteto vende imagem. Já ouvi isso, né? Sim, o arquiteto vende imagem. Eu discordo porque eu estou lá na ponta, estou pegando o projeto executivo para poder desenvolver. Exato. Mas essas ferramentas estão cada vez mais avançadas, né? Sim, Com certeza. sim. Com Isso certeza. é importante para vocês também, para Sim, divulgar o porque a trabalho. gente mostra Muito. aí, a nossa ideia realmente mostra exatamente o que a gente está pensando para o cliente visualizar, que é o mais importante, ele entender a apresentação nossa e para que a execução fique perfeita. Então, essas ferramentas Elas são nos super ajudam, importantes. nos ajuda muito, é igual eu estava falando. A apresentação inicial que a gente faz com nossos clientes é com a maquete. É para eles verem ali como que vai ficar. Então, realmente, se gostou, se não gostou, era isso que eu estava pensando. Então, a imagem é muito importante por conta disso, de visualização deles. Dele conseguir enxergar aquilo que vocês estão querendo transmitir, né? Para não ter aquela surpresa e falar, nossa, não era assim que estava imaginando. Então, assim, quanto mais real, é isso, né? Acaba... A maquete, tudo isso é extremamente importante, né? Vocês fazem paisagismo lá também, no escritório ou não? Não. Na elaboração a gente coloca, mas o específico assim da planta, não. Daí realmente a gente precisa do profissional aí para estar falando, aqui vai bem esse tipo de planta. Mas a gente acaba fazendo sugestivo. Marcar as áreas, né? Isso. Um jardim, um Exato. espaço aqui e tal, mas desenvolver o projeto daquele espaço, não. Daí. Não. Por exemplo, aqui vai ficar interessante se colocar plantas altas, tipo, aqui uns coqueiros. Isso Você daí que a já gente viu, né, uma faz maquete tudo. nossa, do lado da piscina, uns coqueiros. Mas, tipo, qual coqueiro, se realmente vai ser bom coqueiro, mas Aí a a nossa gente- ideia é que tenha uma planta alta. Isso a gente discute daí com o profissional, né? Com o paisagista, né? Com o responsável. Daí a gente chega num consenso. Então, a gente leva a ideia, esse tipo de ideia, que a gente gostaria de plantas altas, ou aqui um arbusto bem fechado, entendeu? Para preencher determinada área, né? Aqui é alto para da janela do quarto a pessoa vê um verde, né? Então a gente entra nesse ponto. Mas a gente não faz o paisagismo e não entendemos de planta. Vocês entendem de iluminação. De iluminação. Você põe a planta que ela ilumina. É isso, é isso. Hoje em dia as obras têm usado muito o sistema de irrigação, né? Porque assim, os paisagismos cada vez maiores, né? E eu tenho na minha casa, inclusive, eu moro numa casa num terreno grande e eu acho um investimento excelente, porque é muito legal, você consegue dimensionar as plantas que precisam mais água, menos água, gotejamento, 2 vezes ao dia, 3 vezes ao dia, e o sistema faz isso sozinho. E assim, eu acho isso muito eficiente. É fantástico, Acho né? fantástico. Não, com toda Acho certeza. fantástico. Né? Faz toda a diferença, né? Faz toda a diferença. Faz toda a diferença o sistema de irrigação. Por isso que eu falo, né? Hoje tem muita coisa legal para você poder oferecer para o cliente como Abre um melhoria, leque, né? Nossa, abre um Com leque, melhoria. como automação. Exato. Automação, tudo. Automação. O pessoal tem usado muito aspiração central também. Não sei se vocês têm familiaridade com isso, mas assim, projetos de aspiração central hoje, praticamente todas as obras o pessoal pede. O pessoal coloca Coloca. aspiração central. Porque é um investimento baixo perto do tamanho da casa. Sim. Você vai orçar uma esquadria de alumínio, você cai de costas. Você deixa exato. 2 carros zero lá. Sim. Agora, uma aspiração central, projeto de irrigação, acho que são benefícios que Sim, vão agregar o valor. funcionamento da casa, né? Que você O não dá funcionamento. conta. Exato. Então, assim, são investimentos que, dependendo do porte da casa,
vale a pena. Super adequado. Tem que dar esse aperto tal, e investir, porque faz toda a diferença. Vai fazer na hora do uso. Né? Exato. E eu me preocupo também muito com pós-obra, com assistência técnica. Então, assim, tudo que você puder propor para o cliente, para evitar que ele tenha dissabores depois, né? Não, com Uma toda impermeabilização bem feita de baldrame, com uma certeza. parede bem protegida, com conforto térmico. Às vezes a parede pega um baita de um solo. Gente, vamos colocar uma placa de isopor aqui por dentro. Tá. Né? Acho que são coisas que não custam nada e Não, você sim. emprega essa tecnologia E para o você cliente. consegue fazer isso, né? Consegue Você fazer isso. fazer isso, com certeza. E faz parte, né? A parte da infra da casa, né? E isso faz diferença também lá na frente, né? E o cliente percebe isso, investimento Marília. no Eu acho que o imóvel. cliente percebe quando você Sim. está querendo, né, Aham. proporcionar valor agregado para Sim, aquilo. sim. Né? Ele está te contratando para isso, né? Sim. Não é só pela beleza dos seus Não. cabelos, né? É, Por não. aquilo que você entrega para ele, óbvio. Exatamente. E tudo isso é coisa que agrega, né? Agrega muito. Agrega aí bastante. E as né? pessoas me perguntam, o que você acha de cisterna? Não ponha. Uhum. Não ponha. Minha opinião, na minha casa. Não Nossa, é um- acho que tem uma casa que a gente fez que tem a cisterna. Porque Depende assim, muito. Às quando vezes chove... o cliente vem com essa ideia fixa, é dura, a gente... remover a ideia dele. Né? Aham. Porque, assim, eu acho que a cisterna é assim, só para quem realmente tem uma empresa que precisa da água, do reuso para casa, eu acho que não... E outra, é limitado o reuso dela, né? Assim, se Você chove, consegue- você não é. precisa dela. Se Aham. não chove, você tem que encher ela com a água da rua. É. Qual a vantagem, então? Porque você usa o quê? Basicamente para uma área externa, É. né? A água dela. Exatamente. Externa, Só né? para as áreas externas, né? Para fazer uma irrigação, para lavar ou um quintal, alguma coisa assim, né? É. Agora tem muita coisa fotovoltaica, tem muita tecnologia Isso. embarcada aí que precisa Sim. ser Isso considerado. 100% das casas colocam, né? colocam. Hoje. Colocam. Sim, a fotovoltaica coloca. Uma coisa também que eu queria discutir com vocês aqui, que é uma coisa que a gente tem sugerido muito, são as casas de bombas. Para elas pararem de ser enterradas, né? Embaixo da piscina. Tá. Porque assim, hoje os equipamentos estão tão eletrônicos que eles não aceitam umidade. Não Delicados, aguenta né? ficar lá embaixo. Não aguentam ficar lá embaixo. Então assim, gente, vamos fazer um armário, uma Aham. casa de bombas externa do lado do vestiário ali, 2x2, para você colocar todos os equipamentos, as bombas, Aham. filtro, iluminação de piscina, fotovoltaica, coloca tudo junto lá, fica uma maravilha para o cliente. E tudo de fácil acesso. De fácil sim. acesso. O que acaba acontecendo muito, tem alguns projetos, algumas casas, que o espaço onde É. vai a piscina É muito limitado. pequeno. É. Daí acaba fazendo o quê? Mandando lá para baixo. Pois é. Hoje eu fui numa reunião com o É. Rafa, uma cliente nossa, um casal de clientes também super bacana, e a gente estava discutindo isso. O seu Luiz, não coloca aí, vamos fazer um armário, assim, essa. Nossa, que ideia boa, não põe aí, porque daqui a 6 meses você vai ter problema com esse painel. E é legal, essas sugestões são Sim, bacanas. sim, O cliente entende Com que você certeza. está querendo E ajudar. a gente é aberta, por isso que é legal a parceria, entendeu? Muitas vezes você de estar ali na obra todo dia, você fala alguma coisa, meninas, vamos... E esse detalhe isso aqui, realmente Faz a bem- diferença. a bem gente é de boa totalmente pra- aberta para isso, a gente É. não é fechada só que vai fazer o que a gente projetou. A gente realmente, se tem essa parte da construção, você dá uma sugestão onde, pô, É. vale a pena? Faz bora. sentido? Sim, exato. Isso a gente tem de, assim, a gente é super flexível. Vamos pensar de alguma outra forma. Vamos. O importante sim. é ter um bom resultado. Vocês A já gente quebraram vai o pau ajustar com o aqui. cliente? Putz, saiu uma briga no escritório que quebramos o pau com o cliente Ai, por conta de uma... Sei lá, pode acontecer, né? Aham. Dependendo, a gente não escolhe cliente. A gente não tem esse filtro Sim. ainda, né? Não. Quebrar Mas eu o acho que pau, não. Não. Eu acho que não. Senão a gente ia lembrar. Se tivesse brigado, alguma coisa ia ficar. Mas não. Sim, não. Não. E eu acho que não Que mesmo. bom, É. que bom. Eu acho que não mesmo. Não. É que eu falei, a gente tem uma ótima relação com os nossos clientes. Temos. Sempre tivemos, Sempre. sempre. É legal que tem alguns clientes nossos que se tornaram amigos, né? Sim. Sai para Sim, jantar, sim. convida para Exato. aniversário. Isso é muito bacana. Isso é muito bacana. É sim. Meninas, foi um prazer. Adorei o papo. Foi ótimo conhecer Obrigada. vocês, um pouquinho mais do trabalho.
prazer foi nosso. Prazer Nós foi que nosso. agradecemos. Eu acho que a gente Obrigada. tem muita coisa pela frente ainda. Sim, Espero sim. estar junto com vocês aí em outros projetos. Com certeza. certeza. Se vocês Sim, sim. quiserem deixar uma mensagem para o público de vocês, fiquem à vontade. Com a Abençoado. Marília. A Marília com a palavra. A Marília com a palavra. Não, só agradecer você aí mais uma vez. Pela É uma oportunidade, oportunidade participar, né? Claro que aqui a gente também está divulgando, né? Mais um pouco aí do Aresta Arquitetura. E estamos aí. Seguimos em frente. Seguimos em frente. frente. Se precisar do Aresta Arquitetura, a gente realiza, né, Gabi? No É isso aí. Instagram, Aresta Arquitetura. É isso aí. Muito obrigado, gente. Obrigada, Obrigada. Oswaldo. Obrigada. Tchau, pessoal. Até a próxima. Tchau.